Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 28.2. Aquela aula que vai fazer o quê? Uma revisão dos conteúdos, onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E por falar em conceitos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Se você falou, professor, nós estávamos falando sobre lançamento de projéteis. Então você está certo, você está correto. Exatamente é isto o nosso conteúdo, tá? Então nessa aula de hoje, dá uma olhadinha aqui, ó, é referente a lançamento de projétil, né? Uma revisão a respeito da aula do lançamento de projétil. Aí dentro desse conceito de lançamento de projétil, primeiro você vai pensar assim, projétil, o que é o projétil, professor? É qualquer objeto que você está lançando ele, né? Você está lançando esse objeto e aí ele está ali, ó, em lançamento no caso oblíquo, pode ser uma bola de golfe, uma bola de futebol, uma pedra que você está arremessando, uma coisa que você está esticando ali, ó, soltando com estilingue, uma bala de canhão, tudo isso pode ser tratado como um projétil. Mas, pois bem, essa aula de hoje, né, que é uma revisão da aula sobre lançamento oblíquo, ela te apresenta um novo tipo de movimento, tá? Por quê? Até então você tinha visto movimento uniforme, né? Onde ele ia reta e a velocidade era constante, e você também tinha visto movimento uniformemente variado, retilíneo. Então ele tinha o quê? Aceleração e era retilíneo. Nesse movimento aqui, né, o lançamento oblíquo, a trajetória do corpo é uma trajetória que vai lembrar um arco de parábola, né? Um arco de parábola, aquele movimento parabólico, arco de parábola. E esse arco de parábola tem uma coisa interessante acontecendo aí. Ele é a combinação de dois movimentos, tá? Na horizontal, você vai ter um movimento, né, com a velocidade ali similar ao movimento uniforme, uma velocidade na horizontal que é constante, e na vertical, você vai ter uma velocidade que ela vai estar variando ao longo do movimento. Aí você fala assim, ué, mas por que somente a componente vertical está mudando ao longo do movimento? A explicação está na orientação da gravidade, tá? Como a aceleração da gravidade ela é na vertical para baixo, a componente y da velocidade do corpo, ela vai sofrendo alterações devido à gravidade. Tudo bem, pessoal? Então, vamos nessa. Manda na tela. Olha lá, ó. Movimento analisando ao longo de duas direções. Primeiro que eu vou ter os eixos, né? Opa, cadê a canetinha? Primeiro que eu vou ter os eixos do meu plano cartesiano. E quando eu falo eixos, eixo x, eixo y. Bom, a minha velocidade, ela está numa diagonal. Dá uma olhada aqui, ó. O vetor velocidade está inclinado, né? O ângulo θ, então está numa diagonal. Nesse caso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer uma decomposição vetorial, né? Uma decomposição vetorial que vai me dar uma projeção e essa projeção mostra que o meu vetor velocidade, ele é uma combinação de dois vetores. Olha só, ele tem uma componente horizontal, que eu vou chamar de Vx, e ele tem uma componente vertical, que eu vou chamar de Vy. Aí você fala, professor, então todo vetor que estiver inclinado, ele tem uma combinação de duas componentes. Uma componente horizontal e uma componente vertical, tudo bem? Aí essas duas componentes aqui, elas estão relacionadas ao ângulo de inclinação desse vetor, ok, pessoal? Então, vamos nessa. Continuando. Agora, a aceleração do projétil. Já dissemos que a aceleração do projétil é a própria aceleração da gravidade. Então, para o movimento do projétil, como para outro movimento qualquer, sabe-se que em cada instante está valendo a segunda lei de Newton, também conhecida como força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, essa equação aqui, ó, que nós já vimos, né, em aulas anteriores, vai dizer o seguinte: considera todas as forças que está atuando sobre o corpo. Bom,
todas as forças, né, elas podem ser substituídas por uma só, que é a famosa força resultante. Então, essa força resultante é equivalente a eu pegar a massa do corpo e multiplicar pela aceleração dele. Lembrando que a força, naturalmente, é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar e aceleração é uma grandeza vetorial. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Olha só, a trajetória do corpo vai ser essa trajetória aqui, ó, um arco de parábola. E nesse arco de parábola, o que você consegue perceber? Você consegue perceber que na horizontal ele vai ter a mesma componente Vx, a mesma componente Vx, a mesma componente Vx, a mesma componente Vx e a mesma componente Vx. Aí você fala, nossa professor, que estranho, apesar do corpo estar sendo lançado numa parábola, a velocidade dele na direção x não está mudando? Exatamente. A velocidade dele na horizontal é constante. Agora a velocidade dele, a componente da velocidade dele na vertical, ela muda, tá? Ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Ela vai ter um valor zero bem aqui. A velocidade vertical dele é zero. E aqui ela começa a aumentar, né? Ela muda o sentido para baixo e começa a aumentar de novo. Então é sempre uma combinação de duas componentes, x e y. Agora, qual que é a influência? Olha só, qual que é a influência do ângulo no lançamento oblíquo? Você fala assim, qual é o ângulo, professor, que eu devo lançar para eu ter o corpo indo mais longe, para ter um maior alcance horizontal? E a resposta está bem aqui, ó, 45 graus, tá? No lançamento a 45 graus, numa superfície horizontal, vai te dar o máximo alcance horizontal. Outros valores podem te dar, por exemplo, uma altura maior, mas uma altura maior não quer dizer que ele vai ter um alcance horizontal maior, tá? São conceitos diferentes. Então agora, pessoal, olha só, eu vou dar um tempo para você poder fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Acabou o tempo. Bom, eu espero que você tenha tentado fazer as questões. Mais do que isso, eu espero que você tenha acertado. E agora nós vamos à correção no passo a passo. Primeira questão. Questão 1. Clarissa chuta em sequência 3 bolas. A bola P, a bola Q e a bola R, cujas trajetórias estão representadas na figura. Então dá uma olhada aqui, ó. Na figura, a bola P, olha só, a bola Q, né? Ela faz um chute, essa bola vai mais alto, ok? E a bola R, ela faz um chute e essa bola vai mais longe, ok? Então vamos lá. Seja TP, TQ e TR os tempos gastos, respectivamente, pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante em que atingiam o solo, considerando-se essas informações, é correto afirmar que, aí na letra A fala o quê? O tempo de Q é maior que o tempo de Q, de P, que é igual ao tempo de R. A letra B, o tempo de R é maior que o tempo de Q, que é igual ao tempo de P. Letra C, o tempo de Q é maior que o tempo de R, que é maior que o tempo de P. Letra D, o tempo de R é maior que o tempo de Q, que é maior que o tempo de P. E letra E, o tempo de R é igual ao tempo de Q, que é igual ao tempo de P, ok? Então vamos lá, são 3 lançamentos aí, né? E desses 3 lançamentos ele está fazendo uma comparação a respeito do tempo, né? O tempo, olha só, o tempo desde o início do chute até o momento que atinge o solo. Vamos lá. O tempo que a bola permanece no ar está relacionado com a altura, né? Maior a altura, maior tempo de permanência no ar, ok? Então, nesse caso, o tempo de Q é maior que o tempo de P. Vamos analisar por quê? Vamos olhar aqui a figura. Vamos olhar aqui a figura. Eu estou vendo que a trajetória, né, da bola Q é a maior de todas. Ah, professor, então a altura da bola Q é a maior de todas. Consequentemente, o tempo que ela vai ficar no ar,
o tempo de Q vai ser o maior de todos. Ok, mas aí se você olhar aqui, ó, essas duas parábolas, né? Essas duas parábolas aqui do P e do Q, o que você analisa? Tem uma diferença interessante aí. O que você analisa? A parábola do P, ele tem, olha só, uma altura e ele tem um alcance mais curto, né? Horizontal. A trajetória de R vai ter a mesma altura que a trajetória de P. Eu estou falando no ponto máximo, tá? No ponto máximo. Só que ela tem um alcance horizontal maior. Olha que bacana. Ela tem um alcance horizontal maior. Mas aí, como o tempo, né, para essa bola ficar no ar é proporcional à altura do ponto máximo, então a altura do ponto máximo da trajetória P e a altura do ponto máximo da trajetória R, as alturas, as cotas são iguais. Então, nesse caso, vamos lá, pessoal, dá uma olhada como fica. Então, nesse caso, eu posso dizer que o tempo de Q, que é o mais alto, é superior ao tempo de P e, por sua vez, esse tempo é igual ao tempo de R, tá? Então, aqui por isso que é a letra A, tá? O tempo de Q é o que é mais alto, vai levar mais tempo para ficar no ar do que o tempo de P, e o tempo de P, por sua vez, tem a mesma altura do que R. Então, o tempo dos dois no ar vai ser igual. Por isso aqui é igual e por isso aqui está o símbolo maior que. Tudo bem, pessoal? Então, aí, letra A. Questão 2. Um indígena dispara uma flecha obliquamente, sendo a resistência do ar desprezível. A flecha descreve uma parábola, né, num referencial fixo ao solo. Considerando-se o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se. Vamos lá. Primeira afirmação. A flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Será? Será que a aceleração dela diminui? No ponto mais alto ela tem uma aceleração menor, faz sentido isso? 2. A flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Será? 3. A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Faz sentido isso? Então vamos pensar aqui, olha só, resposta correta, né? Vai ser a letra C. Apenas 2, né? Apenas 2. Aí, antes da gente prosseguir, é interessante você entender, né? Por que é essa a resposta. Então, vamos lá. A primeira, a flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Falso, tá? Falso? É falso. Quando você lança uma flecha no ar e ele tem uma trajetória de parábola, qual que é o valor da aceleração? É o valor da gravidade. E o valor da gravidade é constante em todo o lançamento. Então, a aceleração da flecha é a aceleração da gravidade, que é constante em toda a trajetória. Então, ele falar aqui que a flecha teve uma aceleração mínima no ponto mais alto, é falso. Não importa se é no início do lançamento, na metade, no ponto acima, no ponto depois, na chegada, vai ser G. G é a gravidade e G é a aceleração que está sujeita à flecha. Então, por isso que aqui é falso, a primeira. A segunda está correta. A flecha tem aceleração na mesma direção e no mesmo sentido. Sim, a gravidade é uma aceleração, é um vetor. Então, ele é um vetor que está na direção vertical e orientado para baixo. E essa direção e sentido de A não muda. Em toda a trajetória, esse vai ser o sentido de A. Então, por isso que a segunda está verdadeira. E a terceira? A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Falso. Na verdade, o ponto de velocidade mínimo é no ponto mais alto da trajetória. Tá? Vamos ver por quê. Vamos lá. Olha só. Quando eu faço um lançamento no arco de parábola, em todo ponto eu vou ter uma velocidade aqui inclinada. Então essa velocidade inclinada, ela tem uma Vx e ela tem uma Vy, tá?
em todo ponto. Aí chega aqui, ó, velocidade v, vx, componente dela, e a vy já é um pouquinho menor, vy. Ok, mas aqui, no ponto máximo, no vértice da parábola, ele só vai ter a velocidade x. Olha só, e o vy aqui? Não tem. Então, no ponto máximo, vy vale 0. Significa que a velocidade vai ter o menor valor nesse ponto máximo. Tudo bem, pessoal? Em qualquer um dos outros, ele vai ter as duas componentes, vx e vy, cuja resultante vai ser maior do que apenas a componente vx. Tudo bem? Então, por isso que a terceira também é falsa. Então, vamos lá, pessoal. Decolando para o futuro. Olha o foguetinho. Questão 3. No jogo de futebol, o jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância para o campo adversário e o atacante desloca-se abaixo da bola, em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo. Ok. Desconsiderando o efeito do ar, analise as afirmativas. Vamos lá. O observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. Segunda afirmação. Um atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para um observador que está na arquibancada lateral. 3. O atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos analisar. Olha só. Resposta correta vai ser apenas 1 e apenas 3, tá? Vamos lá. A primeira, o observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. Correto, tá? Então, imagina essa imagem aqui, ó, que você está observando, e você está na arquibancada assistindo o jogo. Então, o jogador, né, fez aqui, ó, chutou a bola e você observa a bola fazer exatamente essa trajetória, que é uma trajetória parabólica. Então, você que é observador, que está fora, está na arquibancada, qual é a trajetória que você vê? Essa parábola. Então, a primeira está correta, ok? Agora, a segunda. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado. Falso. Bom, se o atacante ele vai ter que se deslocar abaixo da bola, andando com a mesma velocidade da bola e chegar junto com ela, no ponto em que ela deveria chegar ao solo, significa que esse jogador que está indo abaixo da bola, ele tem que ir com velocidade Vx. E a velocidade Vx dessa bola, no lançamento oblíquo, é constante. Então, não é movimento uniformemente variado, é movimento uniforme. Ele deveria se deslocar com velocidade constante, tudo bem? Então, por isso que a segunda é falsa. E já a terceira, o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse caso, sim, se ele está abaixo da bola e ele observa a bola, esse movimento dela se elevar e depois esse movimento dela se aproximar, para ele parece alguma coisa retilínea, que ela está o quê? Indo e depois vindo com uma velocidade variável. Então, é movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos nessa. Então, aqui, ó, por isso, a resposta aqui vai ser a letra D, né? Está correto apenas 1 e 3. Ok, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima!